Olá, caros e nobres alunos. Estamos aqui de novo, né, para tratarmos os assuntos aí do nosso curso. O que eu gostaria mais de enfatizar agora o formato do relatório. Normalmente, o que eu faço? O 70% do trabalho é pelo formato. Eu realmente prezo muito uma certa sequência, uma certa explicação que vocês vão me dar do que vocês estão fazendo. Os trabalhos eu nem acho muito complicados, eu dou 30% por eles. O que eu menos quero ver de vocês são scripts, código que vocês escreveram para fazer. Os scripts são muito simples, os códigos idem. O que eu gostaria que vocês fizessem é que me dessem uma demonstração sucinta de que vocês entenderam do assunto. E para isso eu tenho um formato na minha cabeça. Eu aproveito esse formato, né, para que vocês, com esse formato, exercitem também o ato de expor ideias. Eu acho isso tão importante. Eu acho que na vida profissional, acadêmica, etc., é fundamental que vocês saibam, né, se expressar, né? E o que eu tenho na minha cabeça aqui para esse curso, né? Como vocês vão fazer isso? Bom, eu gostaria que todo o trabalho de vocês tivesse um texto antes. E nos anexos o próprio trabalho. Se quiserem, se for o caso, inserir códigos, etc. Mas eu tenho um formato de um relatóriozinho, né? Esse relatório, né, ele começa com uma introdução. Então tem, né, um título, né, o nome de vocês, e depois um subtítulo, introdução. E nesse subtítulo, vocês terão, né, espaço para colocar 3 coisas, 3 parágrafos no máximo, tá? Nada muito grande. Mas eu gostaria que vocês começassem pela motivação. Então, vocês não vão escrever isso assim, tipo, introdução 1.1, motivação. Não, tira esse 1.1 aí e vai ter um parágrafo cujo conteúdo é a motivação. Essa motivação é muito importante para mim, né? Ela vai dizer se eu vou continuar ou não. Ela vai sinalizar se eu vou continuar ou não lendo o relatório de vocês. Por favor, antes de mais nada, não é boa motivação vocês escreverem do tipo: olha, estou precisando de pontos, etc. Essa disciplina é isso. Não. Eu quero uma motivação em relação ao assunto. Que isso? Sejam criativos. E é aí que eu vou ver que vocês fizeram o trabalho. Né? Cada um vai ter sua motivação, cada um vai descobrir uma forma de se comunicar comigo de forma inteligente, eficiente, etc. Olha, eu gosto muito de citar 2 exemplozinhos. Eu acho que até já falei isso com vocês, né? Uma vez eu estava num consultório de dentista, até de um amigo meu. Tinha lá umas revistas do século passado. Tinha lá um jornal, que era o Estado de Minas, por acaso, folha amarela, empoeirado. Eu comecei a ler. Tinha lá uma parte, né, que falava. A única coisa que eu encontrei para ler foi sobre a indústria calçadista de Nova Serrana. Olha, é um assunto que me interessaria pouquíssimo. Jamais pegaria uma coisa assim por escolha própria, ler. Eu não tinha nada que ler mesmo. E meus olhos caíram ali e comecei a ler. Nossa,
Na hora que eu vi o primeiro, que eu acabei de ler o primeiro parágrafo, eu falei, nossa, eu vou continuar lendo. Mas o que tinha esse primeiro parágrafo? Era uma historiazinha que era desse jeito, assim, olha, a rainha Elizabeth, ao desembarcar do avião da família real na cidade tal, tropeçou e caiu no chão no último degrau. Eu comecei a ler, uai, bom, interessante. Aí tá lá. Isto não teria acontecido se ela tivesse comprado calçados em Nova Serrana, onde a qualidade é... Nossa, eu achei ótimo. Claro que eu continuei lendo, né, assim... gostei demais, assim... depois eu fiquei sabendo, jornalistas chamam isso de nariz de cera, assim, é para pegar o cliente, fazer com que o cliente... fazer com que o leitor continuasse lendo. Lembro também de uma vez ter visto, né? Eu não consigo saber agora precisamente quem que foi o autor. Eu acho que era o Truman Capote. Ele contando de uma viagem que ele fez no navio, né? E como que começou a viagem dele. Antigamente, sei lá, dos 1940, 30, sei lá, era muito comum as pessoas fazerem viagens, né, de navio, duravam meses, eram uma expressão do luxo quem podia fazer isso, né? Então, ele embarcou no navio com aquelas malas enormes, aqueles baús enormes, né? E estava passeando depois, né, assim, o navio já tinha zarpado rumo ao destino, ele estava passeando no Convés, né? Tava lá aquelas cadeiras, as pessoas sentadas tomando sol, e ele enxergou, ele estava sozinho, ele enxergou, ao que parece, uma pretendente lendo o livro dele, né? O livro que ele tinha acabado de lançar. Ele passou, olhou, pronto. Minha viagem vai ser muito agradável, já terei assunto com alguém, aquelas coisas, né? Aí ele começou a observar a pessoa, uma pessoa extremamente bonita, né? Pegou o livro, abriu e foi lendo e caminhando para a ponta do navio com o livro. Chegou na ponta do navio, pegou o livro e jogou. Gente, a conclusão dele foi ótima, assim. Realmente, se eu não conseguir fazer com que o leitor fique com o meu livro a partir do primeiro parágrafo, eu danço. E a partir disso, ele diz que o que mais investe, né, o que mais fica pensando é na introdução. A introdução é fundamental. Estou lembrando aqui agora, nesse momento, eu quando era menino, tinha umas tirinhas que o autor, depois que morreu, pediu para não serem mais publicadas, né? Ele levou com ele essas listinhas. Era do Snoopy. O Snoopy tinha uma casinha, ele deitava em cima e ficava olhando a lua, e às vezes ele levantava, né? Teve uma época que ele levantava, né, ficava sentadinho em cima da casinha dele e tinha uma maquininha de escrever e ele resolveu ser autor, né? Nossa, então foram semanas e semanas ele escrevendo. Escreveu vários livros e ele sempre começava, era um sucesso o início do livro dele e sempre estava sendo aceito, discutido, fechando contratos para edição, etc. Começava. Era uma noite escura e tempestuosa. E começava a história dele. Aí chegou um belo dia, ele falou, nossa, eu preciso ficar mais criativo, eu vou mudar a introdução. Não vai ser mais, era uma noite escura e tempestuosa. Pronto, os livros dele passaram a serem recusados. As pessoas nem... continuavam a ler pelo jeito. Ou seja, a introdução, a motivação é fundamental. Bom,
Passada a motivação, eu gostaria que vocês me falassem dos objetivos. Né? O que esse trabalho faz? Né? Olha, expliquem o que ele produz. É um outro parágrafozinho, rapidamente vocês vão explicar para mim o que vocês estão fazendo. Né? Observem, é muito diferente em termos de prazer de leitura, vocês começarem a inverter essa ordem, deixar a motivação para depois. Não, primeiro me motivem, depois falo os objetivos, e depois, eventualmente, se vocês acharem conveniente, eu não faço questão, mas vocês falarem da organização do trabalho que vocês estão fazendo ali, do seu texto. Este trabalho é constituído de X partes, das quais este é o primeiro. No que se segue, tem... Finalizando, tem-se os anexos e as referências bibliográficas. Ponto. Olha que introdução boa. Motivação. Então, vocês vão arrumar uma motivação. Por favor, não nomeiem esse subtópico. Motivação é o conteúdo. Depois, uma caixinha lá com os objetivos e a outra caixinha que vai compor a sua introdução é a organização do seu texto, do que vem ali para frente. Item 2. Muito bem, feita a introdução, se a motivação estiver muito bem feita, eu vou, claro. Gente, por favor, hein? Olha, ninguém escreve bem de cara, a não ser que você seja um Saramago, um Carlos Drummond de Andrade nato. É bem sabido, né, que essas coisas têm um pouquinho de inspiração e muita, desculpem o lugar comum, né, transpiração. Sim, você escreve, né, tem uma ideia, escreve, depois vai lá, refaz a ideia, escreve de novo, espera um tempo, relê, final das contas pede alguém para ler, ver se ficou bom. Ninguém faz uma coisa boa assim de primeira, assim, vai sair, sentar e ficou pronto. Não. É um trabalho, né? Você tem um texto bom por refinamento sucessivo, você vai ler, melhora, né? Lembrando, bom, depois eu comento mais detalhes, mas assim, eu tenho então a introdução pronta. Depois, né? Normalmente, as pessoas fazem uma coisa que também é um chute. Não vem com método logo depois, não. Método é dose, né? Assim, nem todo mundo está interessado em métodos. Depois vem assim, olha, vai falar das entradas e saídas do seu trabalho. Né? Olha, imagina o seguinte, você vê uma pessoa mexendo no computador. Qual a pergunta que você faz para a pessoa? O que você está fazendo. Assim, ele quer saber mais das saídas, né? Assim, o que produz aquilo ali que você está fazendo. Então, você vai compor o segundo parágrafo com umas entradas e saídas. Né? Assim, o que você precisa para o seu trabalho funcionar e o que ele produz. Né? Faça um parágrafo 2 explicando isso, eventualmente com exemplos, né? Pode até ser, por exemplo, o resultado do seu primeiro trabalho, né? E só depois que você vem com a parte de metodologia. Né? Metodologia, você vai explicar para mim, né, como que o seu problema foi resolvido, eventualmente usando o computador. Quais são os métodos que estão por ali por trás? 2, 3 parágrafos é onde vocês vão mostrar, né, que vocês estão entendendo o assunto, que vocês sabem das coisas. Então, vamos fechar aqui. Introdução, 3 subitens, motivação, objetivos e organização. Segundo, entradas e saídas, vocês vão me explicar o que o trabalho faz, o que você precisa fornecer de dado, o que ele fornece de resultado. 3, métodos, né? Metodologia, alguma coisa que tenha teoria,
né? E para finalizar, 4 conclusões. Me falam, né, as conclusões, né, assim, neste trabalho mostramos que... Depois, referências bibliográficas e depois, né, anexos, se vocês acharem que tem que colocar alguma coisa de anexo. Me anexa. Onde está aquela coisa, aquela script? Anexo. Quanto que vale esse trabalho? 70% esse texto, tá? Vai ser sempre assim. Olha, eu quero ler o texto, eu quero saber se vocês estão sabendo, eu quero que vocês me motivem, me falem das boas ideias que vocês têm na cabeça de vocês, né? Esse é o trabalho, 70%. 30% fica lá, vou lá ver nos anexos. Se você só me entregar um script, se ele tiver certinho, razoável, e se eu gostar, 30%. Né? Se valeu 10, aquilo ali vai valer 3. Então, se você sentar no computador, etc., fazer, mesmo porque vocês vão ver que nossos trabalhos são muito simples, né? Assim, não tem um projeto sofisticado de software, de engenharia para as modelagens, eu já vou eventualmente dar prontas. Então, eu quero o texto. Vocês vão produzir um PDF disso. Quem puder, use os melhores recursos computacionais que puder, ou seja, um editor de texto para fazer isso. Nem todos os nossos trabalhos vão facultar o uso do editor de texto. Como é que você coloca conta, implica, conta, esses detalhes usando editor de texto? É muito trabalhoso, né? Os outros pode ser manual mesmo, mas esses não. Esse relatório, por favor, né? Eu não gostaria que fosse manual. Claro, quem tiver dificuldade, sei lá, eu estou fazendo com celular, é muito difícil ficar... Perfeito, eu vou aceitar que você escreva, né, dadas as limitações de recursos, tá? Mas na medida do possível, né, usem os melhores recursos que vocês tiverem. Então, no próximo segmento, nós vamos falar dos trabalhos propriamente ditos. Então vamos ao primeiro trabalho. Vocês vão entrar num navegador de preferência de vocês, né, e vão pesquisar por um repositório de matrizes. Eu tenho aqui as minhas preferências, né? Pessoal, a comunidade da área gosta muito de 2 repositórios, né? Um é o Metrics Market, é o mais antigo, é um bom repositório, sim, mas tem um mais moderno, que tem recebido mais atenção dos pesquisadores, que é o Suite Sparse. Já comentei com vocês o que é uma matriz esparsa. Normalmente, os problemas nossos de grande porte, eles têm muitos zeros, né? Raramente eu tenho um problema grande em que a matriz é densa. Se tem muitos zeros, né, isso, né, vai nos demandar alguma tensão na hora de resolver o sistema de equações lineares. A principal delas é eu não desperdiçar tempo, né, fazendo contas que eu sei que a priori é zero. E tem outro aspecto também que para nós, né, que vivemos aqui numa limitação muito grande de recursos, armazenamento é complicado. Imagina uma matriz de 50.000 por 50.000 no seu laptop, no seu desktop. Eu não tenho memória para isso. Eu, pelo menos, não tenho memória para fazer essas contas. Isso demandaria de que meu software usar armazenamento secundário como se fosse memória. Esquece.
os processos ficam muito lentos, né? Os algoritmos ficam lentos demais. Então, o que acontece? Essas matrizes são armazenadas de uma forma inteligente. Eu só guardo a informação linha, coluna, valor, linha, coluna, valor. E depois, na hora de fazer as contas, eu só fico esperto em fazer contas em que eu tenho certeza que a linha, coluna, valor, vezes outra linha, coluna, valor, ou outro valor qualquer que eu estiver fazendo uma operação aritmética, não dê zero. Porque aí eu não preciso fazer essa conta. Então, eu só localizo os elementos diferentes de zero e faço essas contas com o que eu sei que é diferente de zero. Então, as matrizes desse repositório são esparsas, como são, regra geral, as matrizes de grande porte. As matrizes com muitas linhas e colunas. E qual que é a percentual de armazenamento? Então, tem uma matriz 1000 por 1000. Né? Quantos elementos diferentes de zero poderia ter? Né? Ora, se eu fosse ter a matriz full, seria 1000 linhas vezes 1000 colunas, 10 a 6 posições de memória. Ora, regra geral, uma matriz esparsa, como a gente está acostumado a trabalhar aí, tem menos de 0,1 elementos diferentes de zero, né? Muito pouco em relação ao tamanho total, né? 0,1%. Né? Você tem pouquíssimos elementos diferentes de zero. E eu tiro partido disso. Os algoritmos tiram partido disso e tomam certos cuidados para não perder essa característica especial. Por quê? Imagine enquanto eu estou resolvendo um sistema de equações lineares, né, na forma em que a gente vai, assim, na ordem. Né? Eu começo primeiro eliminando o primeiro elemento da linha 1, coluna 1, depois o segundo elemento da matriz resultante, linha 2, coluna 2, e assim por diante. Agora, imaginem que a primeira linha é densa, cheia de valores diferentes de zero, e as outras são esparsas. Quando eu faço a primeira pivotagem, eu já perco a esparsidade. Nossa, aquela característica interessante que a gente tinha antes, né, que pouquíssimos elementos diferentes de zero, a matriz fica toda densa. Né? Eu multipliquei a primeira linha por uma constante, tal que essa linha vezes a constante faz desaparecer o segundo elemento nessa posição. Observe na hora que eu fazer a conta da pivotagem, eu estou levando um monte de elementos diferentes de zero para segunda linha, depois para a terceira linha, e assim sucessivamente. Então, os algoritmos tomam esses cuidados. Muito bem. Vocês vão escolher, uma vez que vocês usaram um navegador aí, localizaram esse repositório que eu estou sugerindo, que é o Suite Sparse, ao invés do Metricus Market, nós entramos na página principal aí, que contém uma relação aí grande. Né? Escolha um exemplo. Olha, eu duvido que tenham dois problemas iguais na turma de vocês. Né? Em tantos problemas assim, é muita falta de criatividade, ou muita sorte, não sei, ou muito azar. No caso vai ser azar, porque cada um vai ter o seu, eu espero. Né? Mas vocês escolhem um problema, eu só peço que dê uma verificada se é full rank, né? Ou seja, se tem posto completo, né? Para a gente não ter que tratar de exceção aqui agora, logo no primeiro trabalho. Mas uma vez feito isso, vão lá, selecionam, salvem, né? Observe o seguinte, né? Vem uma série de informações aí a respeito dessa matriz. E isso vocês vão utilizar para fazer as conclusões, né? Matriz tem full rank, o posto completo, qual que é a norma da matriz, qual que é o menor valor singular, que no caso para nós, como sistema, é de ordem n, qual que é o menor alto valor, né? Que é muito importante. Se o alto valor é próximo de zero,
vai sair indicando que essa matriz, né, tem quase que posto deficiente, né? Se essa matriz admite Cholesky ou não. Ou seja, vocês vão utilizar o que vocês aprenderam para interpretar essa saída aí e descrever no resultado. Muito bem. Uma vez feito isso, nós vamos entrar lá no MATLAB. E trabalhar um pouquinho, né? Trabalhar um pouquinho essa parte de usar o MATLAB para resolver o sistema. Foi lá salvo, né? Você fez o download, fez o download dessa matriz, entra no MATLAB, ele sempre demora um pouquinho para carregar, né? Eu vou cortar aqui. Ele demora um pouquinho para carregar. Depois vou lá, abro esse arquivo, open. Aqui tem um detalhe, né? Na verdade, essa matriz, né, o autor, né, desse ambiente em que vocês estão, os autores desse ambiente que vocês estão trabalhando, resolveram descrever, armazenar cada matriz como um registro, onde os números são um campo desse registro. O que é um registro na ciência da computação? Bom, eu poderia dizer assim de uma forma genérica que você tem variáveis compostas, né, que são matrizes, vetores, etc., que são variáveis em que todos os campos dessa variável, né, é de uma mesma natureza. Por exemplo, são números reais. E a forma de eu especificar, né, um elemento dessa coleção, dessa variável composta, que é diferente da simples, essa variável composta, no caso de matriz, é dando o índice, linha, pronto, eu individualizo um elemento. Agora, eu posso ter um registro. Um registro é quando eu quero encarar um conjunto de dados em que ele é diferente, eles são diferentes quanto à natureza. Por exemplo, eu tenho dados textuais, eu tenho dados que são numéricos. Tipicamente um registro em ciência da informação, imagine que vocês estão trabalhando num sistema de folha de pagamento. Eu tenho lá um registro, né, que é o nome do funcionário, um registro em que um campo é o nome do funcionário, outro tem o salário do funcionário, que é um número real, a data, que são caracteres, campos que são diferentes quanto à natureza. Então tem lá um registro que eu dei o nome de funcionário. Então tem lá nome. Então o campo, a parte do registro funcionário que tem o nome do funcionário é um conjunto de caracteres. O campo que tem o salário é um número real, né? Então, para me individualizar esse conjunto de dados cujas componentes são diferentes quanto à natureza, eu dou o nome do registro, ponto, o campo que eu quero. No caso aqui, né, eu tenho, né, vários campos. Autor, data, por exemplo, a matriz propriamente dito, um título, então tem title aí como campo, né, desse registro. Se eu quiser especificar um campo, por exemplo, a data, então coloco lá, ele chamou de problem, né, o nome desse conjunto de dados que a gente acabou de importar aqui, de carregar aqui no MATLAB, se chama problem. Quando eu dou um whoas
aparece o problem. Então tem aqui problem. Problem.a é a matriz. Problem.date é a data dessa matriz. E assim nós podemos, né, fazer o nosso trabalho. Então o que vai ser esse trabalho? Esse primeiro trabalho? Esse primeiro trabalho, né, vocês vão rodar. Então tem uma matriz A, com todas as características que vocês vão comentar, né, mostrar que vocês entendem o que está ali na descrição, né, e, né, rodar no computador de vocês, no ambiente de vocês. Então, a primeira coisa é criar uma variável de vocês chamada A, por exemplo, podia ser B, C, D, A maiúsculo igual problem.a. Pronto, carreguei essa matriz. Na hora que eu olho, né, quem que está na memória? Problem.a. Né, a matriz A que me interessa, né? Tá aí, ela é uma matriz esparsa, né? Se eu quiser saber, se eu quiser acessar essa matriz, né? Em geral é por linha e coluna, tem lá um certo valor dessa matriz. Mas qual o problema que a gente vai resolver? Suponha o seguinte, eu quero que a solução seja toda 1. Pronto, se eu quero essa solução 1, eu vou fazer o seguinte, eu vou somar os coeficientes das linhas, né? Se eu somar o coeficiente das linhas, observe, se o x for igual a 1, vai dar o termo independente que eu estou querendo, né? Então, vou escolher o termo independente de tal forma que a solução seja 1. Se eu tem um comando no MATLAB, que é o sum, que soma as linhas, é um vetor, é uma matriz, é um vetor que está na linha, que o resultado é a soma dos valores das linhas da matriz. Né? Assim, se eu fizer sum, vamos supor essa matrizinha aí, essa matriz igual aí, uma matriz qualquer igual 1, 2, 3, 4. A soma dos elementos das linhas é 3 e 7. Então, eu vou fazer sum, entre parênteses, a matriz transposta. Tem que dar 3, 7. Então, isso vai ser meus termos independentes a menos da transposição. Então, vou fazer B é igual a sum de A transposto. Pronto. Tem a soma aí dos valores, né, de cada linha. Uma vez feito isso, vou resolver. X é igual a barra B. A barra invertida B. Este é o comando no MATLAB que indica que eu estou querendo uma solução de um sistema de equações lineares, né, a x igual a b. Né? Observe que é tão básico a solução de sistemas de equações lineares que ele nem coloca isso como uma função. Ele coloca isso como um comando, como se fosse na mesma hierarquia da soma, divisão, multiplicação. Então, x é igual a barra invertida b, ponto e vírgula, para não dar erro, eu tenho a solução. Eu espero que toda a solução, se ele resolveu direitinho, seja 1. Então, eu vou plotar isso. Eu vou plotar o x. Ele tem uma dificuldade, observe, para plotar isso, né? Porque tem pequenas variações, porque para nós, né, assim, em matemática aplicada, né, uma alteração na 12ª casa decimal para nós não é alteração. Então o x, observe aí que deu 1. Ele não conseguiu plotar, ele tentou plotar as pequenas variações, mas o espaçamento não é suficiente, né? O que a gente pode fazer, né, é calcular, né, a norma desse vetor. Eu sei que a solução é 1 exato, né? Então calcule a norma da diferença de um vetor de 1 menos esse x. Se essa norma der próxima de 0, né,
o que que acontece? Eu tenho certeza que eu resolvi bem esse problema. Então está aí.